Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há mais de 25 anos e sou autora de 20 livros sobre gestão de escritório de advocacia. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no YouTube e no Spotify, e ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o nosso país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu tenho a honra de conversar com as duas gerações de sócios de Jacó Coelho Advogados, uma advocacia familiar de grande porte com sede em Goiânia. Tudo começa com o pai, 30 anos atrás, o sócio fundador Jacó Coelho, que dirige o escritório até hoje. Ele é mestre em Direito Constitucional e Econômico, especialista em seguros, obrigações e processo civil. Ele foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Goiás e foi secretário-geral da Ordem, também na seção Goiás. Membro da Associação Internacional de Direito Securitário, foi professor das cadeiras de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da PUC Goiás e da Universidade Federal de Goiás, dentre outras tantas. E a história segue com seus filhos, Matheus Xavier Coelho e Lucas Xavier Coelho. O Matheus atua como diretor de operações do escritório, sendo responsável pela estruturação operacional. Ele coordena frentes como excelência operacional, tecnologia, indicadores de performance e eficiência de processos. Já liderou também as áreas de financeiro, TI e comunicação. Ele é especialista em processo civil pela PUC São Paulo, com formação em propriedade intelectual pela PUC Rio, e tem um MBA empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. O Matheus construiu uma carreira na intersecção entre a técnica jurídica, a gestão estratégica e a inovação. Já o Lucas atua como diretor de negócios e marketing do escritório, sendo responsável pelo crescimento institucional, a área comercial, posicionamento de mercado e relacionamento com grandes clientes. Ele possui pós-graduação em Direito Processual Civil pelo IDP, especialização em Direito Imobiliário e MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas. A sua formação combina a base jurídica sólida com visão estratégica voltada para negócios e expansão. Ele também é cofundador da Hey Hub, espaço voltado à geração de conexões estratégicas entre empresários e profissionais, com foco em networking qualificado, ambiente produtivo e desenvolvimento de oportunidades. Eu já quero agradecer a presença deles aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que eles têm sobre a advocacia, a evolução geracional da Jacó Coelhos e o futuro da sociedade de advogados. Bom, sejam muito bem-vindos, Jacó, Matheus, Lucas. É uma alegria receber vocês aqui no Papo de Sócios, real agora, Papo de Sócios no plural, né? Com três sócios aí de uma banca que a gente acompanha com tanto carinho há tanto tempo, né? E poder conversar com vocês sobre passado, presente, futuro de uma banca tão importante para Goiás como é a Jacó Coelho, é uma alegria. Então sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para falar. Cara, eu que agradeço o convite. Lara é uma pessoa que faz parte, não fez, faz parte da história do escritório, é uma pessoa que eu admiro, que ajudou muito na estruturação do escritório. A gente trocou muitas experiências, aprendemos muito com ela. Para quem não sabe, ela é a nossa referência em gestão dentro da advocacia. Então, fica meu agradecimento pelo convite, meu registro aqui da minha admiração também. Obrigada, Jacó. Imagina, estamos juntos. E esses meninos eu vi pequenos, né? Isso tem o quê? Já uns 12, 14 anos mais ou menos. Estava todo mundo ou na faculdade ou terminando por ali, né, Lucas, Matheus? Eu acho que desde a primeira vez, acho que nem tinha entrado na faculdade ainda, só Olha trabalhava no escritório mesmo. Esses dias estava fazendo conta, acho que 17 anos já que eu estou trabalhando aqui no escritório, o Matheus um pouco mais aí, mas uma caminhada desde lá até agora, mas o prazer é nosso estar aqui fazendo, gravando esse podcast com você. Que teve como meu pai já comentou, né, a gente acompanhou, teve uma importância muito grande para nós, para estruturar muita coisa, enfim, vamos bater um papo muito legal aí. Show. Da E última aí, vez, acho Matheus? que o Miguel, acho que o Miguel nem tinha nascido, né? Hoje o Miguel tem 10 anos.
10 anos. Não, ele não era nascido, acho que nem casado você era, Matheus. Então tem muito tempo, mas obrigado pelo convite e acho que a gente vai conseguir contribuir com algumas questões. É, a Lara, gente. só uma observação aqui, falando de Miguel, eu já ouvi dizer que vai fazer direito e vai ser advogado para dar sequência aqui, viu? Terceira geração a caminho, né? É isso. Vamos esperar esses acontecimentos, né? Já está logo, né? Está com 10 para 18 é um pulo, né? Uhum, E uma coisa que eu sempre falo para os meus convidados aqui, agora especialmente para o Jacó, é que todo mundo que talvez olhe hoje o Jacó do alto, né, dos seus 30 anos de carreira aí ou mais, né, 30 a mais de carreira, um escritório que está num prédio incrível dentro, né, da cidade de Goiânia ali, que é visto como um benchmark para muita gente, né, que olha para isso com olhar de admiração, né? E eu me recordo de eu ir para o prédio de capacete de, lembra? A uhum. gente ainda indo para, tava lá em reforma, não sei o quê, a gente entrando naquele prédio. Mas quando a gente vê isso, quem olha para você, né, Jacó, assim de primeira, fala: "Nossa, sempre foi assim, né?" E esquece que talvez Jacó tenha sido estagiário um dia, né? Então eu gosto da gente voltar um pouco no tempo, Jacó. E eu queria que você contasse como é que foi esse começo, como é que você opta pela advocacia? Foi natural, não foi? Foi um acidente? Como é que a coisa te puxa aí para um escritório que venha a ser o que é hoje e crescendo, né? Conta aí. Lara, eu vou tentar ser assim, muito breve aqui na minha exposição sobre isso, mas eu sempre falo que quem escolhe a gente é a profissão. Não somos nós que escolhemos. De alguma forma as coisas vão acontecendo. Eu acredito muito nos desígnios de Deus, né? Eu acho que Deus vai conduzindo as coisas para que você se torne, opte pela profissão. Então eu acho que eu me tornei advogado dentro dessa linha. Mas o Jacó Coelho, ele já foi trabalhador braçal, né? Então já trabalhei muito tempo capinando lotes para os outros, né? A minha mãe criou a gente com muita dificuldade, então a gente vem lá trabalhando braçal, depois comecei a trabalhar em escritório como office boy, né? Andei aqui em Goiânia de ponta a ponta numa Monark, eu fiquei super satisfeito, porque era uma Monark nova, né? Eu não podia comprar, a empresa me dava essa Monark para andar, eu fiquei muito feliz na época, e eu fui crescendo dentro dessa linha aí de escritório. Dentro desse período, né, teve o período que eu fui chapeiro de pit dog, né, eu ainda faço um bom sanduíche, os meus amigos de vez em quando são chamados aí para comer o sanduíche aí que a gente faz, mas faço isso com muito gosto, porque tem muita alegria, apesar de que quando você está passando pelas dificuldades, às vezes você sente de fato o que está acontecendo. Mas hoje, eu olhando para trás, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, porque eu acho que cada uma dessas etapas, o tempo que eu capinei lote para os outros, que eu vendi picolé na rua, né, que eu fiz x-salada, todas esses períodos fazem o Jacó, que depois veio a ser sensível, né, para a advocacia. Né? E aí, como eu me tornei advogado, né, o meu desejo original não era direito, lá era fazer medicina. Né? Esse era o meu objetivo inicial. E eu estudei muito para fazer medicina. Naquela época, em Goiás, só havia uma instituição que tinha medicina, que era a Universidade Federal. E a quantidade de vagas era limitadíssima, altíssima concorrência, enfim. Primeiro vestibular eu não passei, fiquei decepcionadíssimo, né? Porque eu fazia cursinhos, todos os cursinhos que podia alguém fazer, eu fazia para passar no vestibular de medicina. E quando eu não passei, fiquei muito decepcionado, fiquei 6 meses sem
estudar, e aí eu, num determinado momento, vou fazer direito na PUC, quem sabe eu não passo, né? Já que eu não passei em medicina, e aí eu fiz o vestibular, passei naquela época o vestibular na PUC, que era muito concorrido, fui fazendo o curso e me apaixonei. Desde o começo eu já me apaixonei e já dizia, olha, eu vou ser advogado. Esqueci completamente a ideia de medicina e entrei de cabeça na faculdade. E uma observação que eu nunca deixo de fazer é que eu só fiz o curso de Direito porque a empresa em que eu trabalhava, né, hoje é a Allianz Seguradora, ela pagou meus estudos, porque eu já era casado nessa época, meu salário não dava para pagar todas as despesas, né? Eu brinco sempre que eu tinha que fazer escolha. Ou eu comia, ou eu vestia, ou eu pagava a prestação do apartamento. As três coisas no mesmo mês não era possível. Então eu fiz eu tive a felicidade da empresa custear integralmente, não era bolsa parcial, bolsa integral. Então a empresa pagou durante os 5 anos. E quando eu terminei a faculdade, lá, imediatamente eu já abri o escritório, né? Então não esperei. Peguei a minha carteira da OAB hoje, foi no início de março, no início de agosto, e no dia seguinte eu já estava com o escritório aberto, começando a atuar. Foi assim que eu virei advogado. Eu não sabia da história da medicina na sua vida, então o mundo perde um médico, mas ganha aí um advogado com um olhar de seguros muito interessante, né? Até talvez inspirado pela empresa que você trabalhava. Tem conexão com isso? Tem, 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 né? E tem isso faz total. com que realmente assim a gente tenha ganho aí um excelente advogado, né? Mas todas essas histórias elas são muito interessantes, porque eu acho que a vida ela é uma sequência de acontecimentos, escolhas, né? Que forjam a gente para o próximo capítulo, né? Então toda a dificuldade, toda a dureza, e não é fácil mesmo, e começar um escritório sozinho, é, no dia seguinte, é que se hoje a gente já não tem noção de gestão nas faculdades, imagina, né? Você formou o quê? Em 94? 94. A gente é do mesmo ano, eu formei em 94 também. E ainda era uma época que a gente não precisava de exame de ordem, né? Foi Exatamente. O último último ano. ano que não tinha exame de ordem, bastava fazer o estágio da faculdade e a gente já estava ali, dia seguinte já estava pronto para começar, né? Nossa, muito legal. E aí, como é que faz esse começo, Jacó? Você sozinho, atuando para quê? Se já era seguro a tua área ou não? Se era mais generalista? Como é que funciona esse início de escolhas? O começo, o primeiro escritório, assim como muitos colegas, a gente abriu o escritório em 4 colegas de faculdade, né? Essa é até uma experiência que eu, hoje, sempre que eu vou conversar com jovens advogados, eles me perguntam o que que eu devo fazer. A primeira coisa que eu falo, ó, abra o seu escritório imediatamente, porque advogado tem que ter, eu brinco, tem que ter ninho. Tem que sair de casa cedo, ainda que seja para ir para lá e não ter clientes, fazer outra coisa, mas aquela pessoa que fica sempre ali, sem abrir o seu escritório, eu acho que acaba fazendo com que demore mais. Não é que não vá dar certo, mas eu penso que demora mais. Mas a minha experiência abrindo o escritório foi interessante porque nós éramos 4 colegas e éramos sócios em tudo. Então, sócio nas despesas, sócio nos resultados, mas a clientela não era suficiente para 4 pessoas, né? Então, o que entrava não dava para sustentar nós 4. E foi aí que, por isso é que eu recomendo aos jovens advogados que sempre que, ó, se você vai fazer uma sociedade, faça no início sociedade de despesas. Então, seriam 4 profissionais para pagar a despesa, mas cada um com a sua clientela. Essa, acredito eu,
que foi uma das causas do insucesso nosso, porque não tinha cliente suficiente e a gente acabou fechando o escritório por ausência de clientes suficientes para manter o escritório, né? Aí eu fecho esse escritório e me ligo a uma sociedade, né? Então fui advogar em um escritório já de renome na época, com dois objetivos, né? O primeiro, eu precisava de ter uma renda, porque eu precisava sustentar já o Matheus e o Lucas nessa época, e segundo, ganhar experiência, que foi muito importante essa sociedade onde eu passei, que eu entendi como funcionava, como se fazia uma petição. O meu chefe na época era um processualista assim de mão cheia, tinha conhecimento profundo, então isso me ajudou muito na minha visão de processo, na minha visão de gestão de escritório. Então foi muito bom, foi por aí. Que legal. E aí você fica nesse período, nessa sociedade, quantos anos? A gente está falando de 94, não deu certo ali por 95, 96, por aí. Você entra Isso. nessa nova sociedade e aí Esse escritório nosso, então, a gente abriu em 94, 94, 95, 96, a gente fecha esse escritório e eu vou, então, para essa sociedade. Me lembro a data, inclusive, foi em outubro de 96, quando eu fui para essa sociedade, e fiquei lá durante 3 anos, né? E não saí por minha vontade própria. Eu me lembro que eu voltei de férias e não tinha mais o meu lugar no escritório, né? Eu fui demitido dessa sociedade, o fundador do escritório, os filhos dele estavam se formando em direito, a esposa também. Não era um escritório grande, era um escritório com 3 advogados. Então ele falou: ó, Jacó, eu preciso, né, aí do seu lugar para passar os seus processos para minha esposa, tal. Ele até me deu outras opções, mas eu entendi que era um convite a não permanecer na sociedade, né? Então eu saio dessa sociedade. Eu sempre brinco com as pessoas, nem sempre aquilo que você pensa que é algo ruim na sua vida, de fato é algo ruim, né? Daquela dispensa nasceu a Jacó Coelho Advogados, né? Então foi fevereiro de 1999, quando eu fui demitido, e abri a sociedade em 1º de março de 1999. Começa então a Jacó Coelho Advogados. sensacional. Na véspera da virada do milênio, mil coisas acontecendo, a gente não sabia direito se os computadores iam dar um bug, né? Lembra da história, né? Todo mundo Lembro da preocupado com o história. bug do milênio e tudo aquilo que estava girando naquele fim de século, né? Que a gente acompanhou bem ali como partícipes. Eu ouço você falar e eu começo a me lembrar onde eu estava em 98, em 96 e vivendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Porque a vantagem de ser contemporâneo é isso, é que a gente acaba tendo essa Isso. percepção. Bom, aí você abre a Jacó Coelho com a cara e com a coragem, sozinho nesse momento. Sozinho nesse momento, e aí aconteceram algumas coisas. Uma delas é que eu não estava preparado psicologicamente para ser demitido, né? Quem é casado não tem uma base financeira sólida, né? Meu tempo de casado não era tão grande, então isso me tirou o chão e eu literalmente tomei durante algum tempo remédio de tarja preta para conviver com aquela ansiedade. Porém, já havia em relação ao primeiro escritório alguns clientes sólidos. Por exemplo, a Itaú Seguros já era minha cliente na época, né? A Allianz já era minha cliente na época. A Liberty, que hoje se tornou HDI Seguros, também era minha cliente. Embora, lembrando que para nós que somos do Centro-Oeste, o Centro-Oeste de então não era o Centro-Oeste de agora, né? A gente não tinha uma economia tão pujante, porque hoje, na minha visão de mundo, o Centro-Oeste faz parte
desse grande cinturão verde que sustenta a grande parte da economia do nosso país. Mas na época não. A gente tinha, todos esses clientes geravam poucas ações por mês, mas, cara, se eu comparo com o meu começo antes, com esse outro começo, foi outra realidade. Mas, olha, na época eu comprei os móveis nos classificados do jornal, né? Então os móveis eram usados. Aliás, os móveis eram emprestados e o que eu comprei no jornal foi o computador e uma impressora, né? Esses foram usados e tal. Mas aí, Lara, a gente passou por um período que foi um período assim que eu falo que, cara, Deus abençoou a gente demais, porque sabe aquela história de estar na hora certa, no lugar certo? Eu, eu penso que dinheiro não traz amigos, mas uma boa base de amigos verdadeiros, ela te impulsiona para outro horizonte. Foi isso que aconteceu. Então, essas amizades minhas, sejam amizades com ex-colegas de trabalho, né, amizades dentro da Allianz, amizades que eu também havia construído ao longo do tempo, que de outras empresas, fizeram com que essas pessoas, quando souberam que eu havia sido desligado do escritório de então, fizeram contato comigo e disseram: olha, nós vamos acompanhá-lo, né? Precisamos de você e queremos apoiá-lo, e isso foi muito, muito importante. Então, a gente experimentou um período de crescimento de 99 até 2006 contínuo, ao Hum. ponto da gente sair, era eu, a Alessandra, minha esposa, que é aquela pessoa assim que você tem apoio para o resto da vida, aquela pessoa de verdade, que participa literalmente dos momentos difíceis, né? Ali aquele começo, então ela me apoiava em tudo, e a gente começa ali. Em 96 a gente estava com 50 pessoas trabalhando, cara. Então isso E é muda. curioso você falar isso, porque quando a gente pega a história da própria advocacia contemporânea e o que aconteceu naquele início dos anos 2000 ali, processo eletrônico, de fato, a gente, até 2000, eu sou do Centro-Oeste também, né, Jacó? Eu estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a gente, né, são estados ali, Goiás, que naquela época era um estado longínquo, a gente estava fora do eixo Rio-São Paulo, indústria não tinha, era uma coisa muito mais simples, vamos chamar assim, né? Quando a gente olha para a economia. Só que no momento em que há um amadurecimento do código do consumidor, acho que esse é um Uhum. ponto assim, que de 94 até o início dos anos 2000, as pessoas começam a entender que tinham mais direitos e começa todo um desenrolar nesse sentido. Processo eletrônico vem e fala: oh, peraí, a gente vai poder estar além das nossas cidades, porque antes só dava para advogar em Goiânia. Só Isso. dava para advogar em Campo Grande. Se advogar para Dourados já era complicado, porque você tinha que pegar um carro e ir até Dourados. Enfim, né, o processo físico, quem é aqui tá ouvindo coisas, né, de gente das antigas aqui, né? Mas a gente carregava os processos na mão, no carro, no porta-mala, era uma coisa bem. Só que esse início dos anos 2000 faz um boom no volume. Ali começam a nascer os escritórios que entenderam como trabalhar gestão de contencioso no nível hard, né? No nível profissional. E eu acho que é bem isso que acontece com você nesses 6, 7 anos aí de escritórios, né? Eu tenho uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, falando de pessoas serem amigáveis, cuidadosas, cumprimentar as pessoas. Eu sempre fui esse cara que, bom dia, né? Passo pelas pessoas, vou para a academia ainda hoje, bom dia, né? Boa Na tarde, eu rua. gosto. Na rua, eu gosto de fazer isso, porque eu acho que é importante, porque, além de tudo, eu conheço muita gente, mas eu faço questão, jamais vou entrar no elevador e não vou cumprimentar alguém. Isso não.
minha cabeça não existe essa possibilidade. Mas eu, então, trabalhando no fórum, né, todas as audiências eram audiências presenciais, e eu sempre chegava nas audiências e cumprimentava o juiz, né? Boa tarde, bom dia, o advogado da outra parte, os colaboradores do tribunal. E eu sempre fiz isso em todas as audiências. E isso vai criando algumas amizades com algumas pessoas que você sempre faz audiências. Tinha uma advogada naquela época, tinha um escritório aqui em Goiânia, que representava o seguro DPVAT, né, representava o seguro da Privado. E ela sempre a cumprimentava, e um dia eu andando no corredor do fórum, naquela fase difícil do escritório, e ela me para no corredor do fórum e fala, doutor Jacó, tudo bem, tudo bem? Tem um tempinho para a gente conversar? Eu falei, tenho, claro. Ele falou assim, olha, eu estou fechando o meu escritório e eu quero saber se você não teria interesse em assumir os meus clientes. Eu falei, né? Sabe aquela pergunta que alguém te faz assim, você fala, cara, como assim, né? É um presente que eu tô ganhando? Literalmente, ela tinha uma base de escritório, de processos muito grandes, e para resumir a coisa, para você ter uma noção, isso nós estamos falando de 90 2006, né? Em resumo, a gente recebeu migração de 8.000 processos, né? Então, você imagina o que é alguém acostumado a trabalhar ali com algumas centenas de processos, que já era muita coisa, de repente, alguém te cede uma carteira e você recebe 8.000 processos para trabalhar. Foi assim, não foi no mesmo dia, mas foi numa sequência de meses que a gente saiu de 2 pessoas para 50 pessoas para trabalhar com esse volume. E tudo isso não era porque eu era o cara mais competente, não era porque eu era o cara que tinha mais conhecimento, não, essa pessoa não me vendeu essa carteira, era simplesmente porque ela gostou de mim, porque eu era uma pessoa que cumprimentava em audiência. Veja que coisa, né? E o quanto que isso, eu acho que para quem ouve, né, e hoje a gente vivendo uma realidade tão mais distante, né, cada um no seu celular, a gente quase nem olha para as pessoas, né? Isso que você traz aí de cumprimentar as pessoas na rua, é uma coisa que eu vejo dos meus pais fazendo, então é uma coisa muito que quem é do interior tem mais essa coisa mais forte, né? E a gente se constrange, né? Eu entro no elevador, eu não consigo entrar e não olhar para as pessoas, tudo bem, pelo menos bom dia, boa tarde, qualquer coisa do gênero, né? E o quanto que esse comportamento de enxergar o outro e ser gentil, né? Porque é isso, é uma simples gentileza. Às vezes é um oi, tudo bem, bom dia, como vai? É, tão simples, né? E isso pode gerar tantos benefícios, né? O quanto que não vale a pena ser arrogante, né? E simplesmente achar que você é a última bolacha do pacote, né? Então, eu acho que isso é algo para a gente ficar aqui refletindo, porque quem está ouvindo pode realmente se inspirar nessa tua fala, porque vale a pena a gente ser gentil com as pessoas, né? Não é que você vai ser gentil para ter os processos dela, porque isso realmente não está no teu poder e nem é por aí, mas que a gente se abre muito mais para a generosidade humana quando isso acontece, não tenha dúvida, né? E Eu confiança acho você não. não é por questões financeiras, são questões diferentes. Eu acho que é valorizar as pessoas pelo que elas são, né? Gostar de pessoas. Isso eu falo tanto para o Matheus quanto para o Lucas, como falo para toda a equipe aqui. Advogado tem que gostar de gente, Com né? Se certeza. você não gostar de pessoas, eu acho que você está na profissão errada. E mais, quando eu era professor, eu dizia para os meus alunos o seguinte: olha, o advogado, ele não é só o cara que vai resolver o problema. Às vezes ele vai fazer ali o papel, que seria até adequado para um psicólogo, mas ele vai ouvir aquilo que o seu cliente tem, e o cliente precisa, às vezes, desabafar, dizer das insatisfações dele.
E aí eu dizia, olha, o advogado é esse cara que ouve toda essa carga de sentimento do cliente, transforma aquilo numa linguagem jurídica para que o magistrado possa julgar aquilo. Mas você primeiro tem que gostar de pessoas. Esse, para mim, sabe, não existe essa possibilidade de você não gostar de pessoas e ser advogado. Não, Não é não, gostar do processo, né? não, é O de processo é pessoas. só um meio para você traduzir aquilo que você teve em relação àquela pessoa que confiou em você. Não, eu acho isso assim incrível assim enquanto história, né? Porque é isso. A gente olha para você hoje e fala: Nossa, como que o escritório conseguiu fazer esse crescimento estrondoso, né? Porque quando eu chego na vida de vocês, eu me recordo que isso já era o quê? Começo dos anos 2010 e alguma coisa. E 12 11 por ali, eu não me recordo bem a data, né? Mas já era um escritório muito robusto, ainda se entendendo dentro de toda a rotina processual do que é trabalhar com carteiras de volume, que isso vocês sempre tiveram, né? Muito volume, muita confiança do cliente em entregar quantidade de processos. Vocês numa casa que atravessando a rua tinha uma outra casa, aqueles puxadinhos que a gente acabava tendo que fazer, porque é isso, a casa vai ficando pequena, aí você fala, aluga do lado, aí aluga do outro lado, aluga da frente, e aí a gente vai fazendo aquilo tudo acontecer. Então, nesse momento, só para a gente acelerar um pouco a nossa, fazer trazer esse passado para cá, é claro que desde 2006, com esse super crescimento que você teve aí nesses primeiros anos, você viu a necessidade de gestão, porque não tem como tocar uma quantidade enorme de gente, porque é isso, 50 pessoas, você não administra como você administra cinco. São outras questões que vêm. É, na mesma esteira, o volume de processos também te exige um cuidado muito maior de prazo, de controle, de documentação, de dados, informações. Isso também reflete no teu financeiro, que tem muito mais coisa para pagar, mais coisa para receber, tem que ter um controle. Então, a gestão entra dentro desse universo muito cedo para você, né, Jacó? e aí tem uma questão que eu acho interessante de falar, é o seguinte, quem lida com volume, ele precisa estar preparado para lidar com custos, porque não é necessariamente o que você fatura, mas é como você fatura e como você gera esse dinheiro, porque a despesa ela pode também te quebrar, mesmo tendo um grande volume de processo. E aconteceu conosco um fato que foi o seguinte: em 2006, a gente estava no auge do escritório. Eu fui chamado para uma reunião no Rio de Janeiro e o cliente cortou o nosso faturamento, alguma coisa da ordem de 70%. Esse cliente na época do DPVAT, né? Então, eu me lembro que a gente tinha, na época, esse número ficou fixo na minha cabeça, 300 mil no banco, em aplicação. 3 anos depois, a gente estava devendo 300 mil no cheque especial, né? Então, para você ver o quanto você pode sair literalmente de uma situação absolutamente privilegiada para uma situação muito difícil. E a gente veio, da mesma forma que a gente saiu de 2 pessoas para 50, no período da crise a gente foi reduzindo. Em 2009, a gente estava com 25 pessoas e preparava para demitir mais 12 em janeiro, né? E aí janeiro chegou, a gente protelou um pouquinho. Quando foi em fevereiro, se eu não me engano, a data, a gente tinha participado de uma licitação, então a gente era quarteirizado do DPVAT, né? Trabalhava para um escritório no Rio de Janeiro. A gente participou de uma licitação por indicação desse escritório, de outros clientes, e a gente foi chamado para essa licitação em 2009. E aí a gente saiu de uma situação de 25 pessoas, queria demitir mais 12, foi numa crescente, chegamos a 230 pessoas trabalhando, né? Então, você percebe assim, primeiro, crises
não ocorre igual em novela, né? Você dorme com uma crise, no capítulo seguinte sua vida mudou, você já ficou rico, etc, etc. Então, a nossa crise, a maior crise que a gente enfrentou, durou de 2006 a 2009. E a gente sai então dessa crise a partir. E aí, por que que eu me lembrei desse fator? Por conta da questão da necessidade de gestão. No auge da nossa crise, a gente enxergou aquilo como é que nós vamos sair dessa crise? Nós precisamos profissionalizar a nossa gestão. E aí entrou a primeira consultoria que a gente contratou, essa consultoria nem existe mais, era não nesse formato, até existe a consultoria, mas não no formato que existia então, e a gente contratou, foi quando eles nos deram os primeiros passos de gestão, né, do tipo, olha, precisa separar o dinheiro dos sócios do dinheiro da empresa, e aí a gente foi estruturando, fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico, e aí isso foi evoluindo de modo que, quando a gente chegou em 2009, né, chegamos em 2009, que nós conquistamos a magnitude desse cliente diretamente, que era a seguradora líder do DPVAT, a gente estava preparado para receber, né, esses processos. E aí, Lara, a gente sai de 25 para 230 pessoas e a gente chegou a receber migrações de milhares de processos. Nós chegamos, só esse cliente manteve conosco uma base ativa durante muito tempo. Esse contrato, inclusive, por coincidência, está encerrando agora pelo runoff da seguradora, né? Mas ele durou de 2009 a 2026. Em grande parte desse período, esse cliente manteve conosco entre 15 mil e 20 mil processos ativos. Uau! É, realmente assim, é uma montanha russa. E aí, o que você traz, e aí daqui a pouco eu quero ouvir os meninos também nessa fase de crescimento aí dos últimos 10 anos, um pouco nesse período aí que vocês começam a se envolver mais, o quanto que ter gestão te permite ou não dar saltos maiores, né? Porque é sobre isso, né? Imagina se você sem gestão, ainda misturando conta, se você consegue administrar 15 mil processos, não tem a menor condição, não tem comportamento de gestão necessário para isso, né? E aí vem outras questões, né? Você vai aumentando complexidade societária, você vai aumentando complexidade tecnológica, é, mais para cá, o marketing começa a ser uma coisa muito diferente do que era, e aí você tem que se adaptar. Então é sobre isso, né? Que a gente fica o tempo todo, a concorrência muda, as pessoas vão começando a aprender a trabalhar e também são concorrentes bons que estão no mercado. Então, essa fase aí deve ter ensinado muito para vocês, né? Não só ensinou muito, eu vou deixar aí a deixa aí, acho que o Matheus gosta muito dessa parte de gestão, mas eu diria para você que hoje, né, para mim é desde essa época, mas especialmente hoje, a advocacia em si virou commodities, né? Eu penso que hoje o que faz a diferença entre os escritórios terem sucesso ou não é como eles fazem a gestão dos seus escritórios. Porque o conhecimento está absolutamente democrático, né? Qualquer momento que você dar um Google aí, para não falar, pra não acionar uma IA aí que pode ter segurança ou não, mas vamos trabalhar aquela ideia de uma IA que a pessoa saiba o que está fazendo. Ele pode produzir uma peça que no passado você precisava de um mestrado, de um doutorado para você adquirir aquele conhecimento que está agora disponível. Então, agora o que vai fazer a gestão é como você conduz, ó, que vai fazer a diferença como você conduz esses processos para fazer aí uma boa gestão. Então, para mim, isso aí agora é a palavra de ordem, sustentabilidade. Perfeito. Matheus, você quer comentar a tua experiência no escritório? Porque você já está aí também há muito tempo. Eu acho que vocês seguiram meio que a escola do pai de vocês de
trabalhar no escritório desde cedo, antes de ser, inclusive, acadêmico de direito, né? Com você também aconteceu, como aconteceu com o Lucas? Sim, sim, do mesmo jeito. A gente iniciou aqui no escritório, né? Então, de uma certa forma, a gente já nasceu nesse ambiente. Então, pra gente, algumas coisas são naturais. Por exemplo, o direito e a gestão, né? Como a gente já nasceu dentro, pra gente, são coisas que a gente vê com uma naturalidade muito grande. E isso é bom, né? E aí, quando já completa essa questão falando sobre a gestão, é muito importante, né? A gente, principalmente para o nível dos clientes que a gente atende, né? Acho que isso para eles é básico, né? Quando a gente olha para advocacia já não é tão básico, na verdade, acho que é um percentual ainda, infelizmente, muito baixo, né? Que consegue ter um nível de gestão, mas pro nível dos clientes que a gente se propõe a atender e que a gente atende, ter um nível de gestão que para a gente, né, já é normal, para eles é o mínimo para você conseguir atender. E, na verdade, se você não tiver, na verdade, você realmente não vai conseguir atender. Infelizmente, o mercado está assim hoje. Perfeito. Eu acho que essa é uma visão, né, de você conseguir falar a língua do cliente, né? O cliente ele não pode estranhar com quem que ele está falando, né? Isso. O fato de vocês fornecerem serviço jurídico para eles não quer dizer muita coisa quando o Uhum. assunto é, olha, as cobranças têm que acontecer de tal jeito, o relatório tem que acontecer de tal jeito, as informações têm que fluir aqui no tempo que a gente tem, porque é isso. Lá eles estão. Então, o escritório que não entender isso ou tiver muita resistência para cumprir essas determinações do cliente, não dá conta, simplesmente não tem sustentação, né? Hoje, Isso. Matheus, você está nas operações, né? Você está à frente das operações. E inclui aí toda a parte jurídica, tecnológica. Conta um pouquinho do que você está fazendo hoje no escritório. Certo. Hoje, realmente, o que que eu faço, né? Toda a parte de financeira, toda a parte de apoio ao jurídico, que vamos dizer, em alguns escritórios chama-se controladoria jurídica, alguns escritórios chamam de operações legais. Eu também tenho a área de negociação, também tem a área de qualidade jurídica, que alguns escritórios têm, que basicamente a gente está falando da área de revisão, certo, das peças processuais. Temos também a área de excelência operacional, que é um pouco uma novidade assim para alguns escritórios, que é uma área que a gente tem engenheiros de produção dentro da nossa operação. Também também na minha área tem a área de TI e no braço jurídico, além da área de qualidade jurídica, eu tenho a diretoria trabalhista, né? E Uhum. aí tem aí tem algumas outras áreas que não estão na minha diretoria, mas que também são jurídicas, mas não estão na minha diretoria. Entendi. A área trabalhista não ligada ao RH, né? Isso, não ligado ao RH, é para, Como no caso, área do direito oferecida pelo isso, escritório. oferecido pelo escritório. Hoje na governança, então, são vocês três, a Alessandra também, né? Ela está na diretoria, ela continua com a parte de gestão de Isso, pessoas. isso. E mais, aí tem mais duas diretoras, Claudineia e Lucimer, que são outras Tá. diretoras que elas ficam Lembro delas. exclusivamente na parte jurídica. Tá. Elas estão na jurídica e aí vocês quatro se Isso. dividindo aí entre as funções administrativas e operacionais e tudo mais, né? Não, muito Isso. legal. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, né? Quando cada um assume aí o seu papel, né? E vai dividindo o peso, né? E Lucas, você tá na parte de negócios, né? Você Sim. é o relacionamento, marketing, como é que tá isso? Como é que tá a sua posição no escritório? A gente até coloca o nome de área de negócio para não ter esse cunho tão comercial. A gente sabe que a OAB aos poucos vem mudando, né? A gente acompanhou aí os últimos tempos, hoje a gente consegue fazer muito mais coisas que a gente não conseguia fazer anteriormente. Uhum. Mas, então seria basicamente a área de negócios e dentro dela também o marketing, né? Então ali hoje, né, meu papel dentro do escritório é justamente estruturar toda a parte de prospecção ativa, prospecção passiva de clientes, né? Como que nós vamos receber esses clientes, né? Entender qual que é o público ideal, qual que vai ser toda a jornada ali de compra,
desse cliente até, desde a prospecção até ali fechamento do contrato, depois esse cliente entra para dentro da nossa operação e atendimento no dia a dia. Na parte do marketing em si, então, como que a gente vai atrair, né, esses clientes, como que o escritório vai se posicionar perante ao mercado, que hoje é bem complexo, porque como você mesmo disse, nós temos diversos concorrentes e cada vez melhores, então a gente atua hoje ainda, né, o escritório muito num setor que é muito de commodity. Então, como o Jacó disse, para você conseguir ele se diferenciar, você precisa fazer gestão. Então, como que eu vou mostrar isso para os clientes? Por que que ele vai me escolher ao invés de outros? Enfim, mais isso em relação a algumas áreas, em relação a outras não. Então, o marketing seria esse posicionamento, como atrair esses clientes. E para, sim, fechando isso com projeto de expansão, né? Então, sempre está pensando em novos produtos, novas demandas que surgirem dentro do mercado, o que que vem de novo. Então, né, eu e o Matheus aí, o Matheus principalmente, é muito antenado, o que está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, para a gente conseguir chegar primeiro, né? Apesar de nós não estarmos em São Paulo, né, a nossa base, mas a gente frequenta muito São Paulo durante o ano para a gente também estar bem antenado e trazer as melhores soluções ali para os nossos clientes. Então, e querendo ou não, apesar de eu estar nessa área, sempre a gente está ali um pouco na área do Matheus, sempre um pouco na área da minha mãe, sempre um pouco com meu pai, então um pouco no jurídico em si também, que eu cuido de alguns processos aqui, meus, então um pouco de tudo no dia a dia. A integração ela é muito importante, né? Porque é isso, você divide para o peso não ficar tão grande para um, né? E você conseguir executar bem as tuas funções, mas não é para ficar isolado, né? Não somos ilhas, né? A gente precisa entender uma coisa que eu sempre tenho reforçado com o cliente em algumas aulas e tal, é que a gente tem que sempre cuidar de três licenças o tempo todo. E aí, olhando para isso em termos de preciso estar muito antenado com o que está acontecendo, porque tudo é muito dinâmico. Veja o quanto que mudou, né, a advocacia de vocês, assim, a cada 10 anos é um cavalo de pau, né, na forma de fazer, no jeito de olhar, dos impactos, né? A Alessandra deve ter um desafio enorme com questão de gestão de equipes, hoje elas mais sensíveis, muitas gerações no mesmo lugar, então isso gera aí um olhar diferenciado para cada grupo de pessoas, e isso é um desafio, você tem que estar pensando nisso o tempo todo. E eu sempre falo que a gente tem que cuidar dessas três licenças. Licenças para operar, então a gente tem que ter todos os pré-requisitos para fazer a entrega daquilo que a gente se propõe. Então, esse é o básico. As nossas organizações, os nossos sistemas, etc. Isso é básico. Ter equipe pronta para poder responder o cliente, isso é básico. Aí a gente tem o segundo degrau, que são as licenças para competir. Quem são os players e como que eu entro em pé de igualdade para disputar com ele um mercado que né, todo mundo quer aquele cliente. O cliente não vai se dividir. Ele vai escolher o A ou vai escolher o B. Como é que eu faço para ter competitividade? Aí entra toda a tua área, Lucas, de marketing, de demonstração de que a gente conhece o que a gente faz, que a gente tem aí uma expertise de tantos anos de história, etc. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que estar o tempo todo fazendo coisas. E um terceiro degrau, que são as licenças para vencer, que é aí que a gente vai ter todo o nosso diferencial, aquilo que a gente realmente. Ninguém faz igual a gente. Nós somos únicos, apesar da commodity, nós somos únicos naquilo que a gente faz, e isso te distancia. É o tal do fazer poeira mesmo para a concorrência, né? Então, quando a gente pensa isso integrado, não tem como estar cada informação num lugar, né? A gente tem que estar realmente com tudo isso sendo muito dividido entre nós para o planejamento do ano ser um planejamento bom, né? Esse ano a gente está num ano super desafiador com reforma tributária, com Copa do Mundo, vai distrair cliente, vai distrair equipe, vai distrair a gente ali por junho, a gente já tem que ficar de olho nisso. Eleição vai polarizar um monte a partir do segundo semestre, ali naquela virada, vão ser 3 meses assim que a gente não vai aguentar ouvir coisas, né? Vai afetar cliente, vai tudo. Então, se a gente não tiver muito assertivo em termos de objetivo, o que que a gente tem que proteger,
fica fácil o escritório ser consumido. Então, isso assim, para quem está nos ouvindo, é que vocês já estão num patamar diferenciado porque vocês estão aí muito atentos, né? Mas eu falo isso para quem está ouvindo, se a gente se distrair um pouquinho esse ano, a gente é atropelado e não consegue enxergar a placa da Scania que passou, né? Tem dois aspectos aí, Lara, que eu vejo como desafiador, né? Política, nós temos que tomar cuidado para não misturar o nosso negócio com política, porque isso contamina, especialmente no momento que a gente está de polarização, né? E nós somos advogados, independente das posições políticas de cada um, nós estamos aqui para fazer o que é o melhor para o nosso cliente. Então, não entrar, esse é um aspecto que, para quem atua especialmente na advocacia empresarial, tem que tomar cuidado para não. Temos um caso recente aí de uma polêmica aí, e isso gera desgaste e acho desnecessário. Outra questão é que, olhando para esses cenários todos, a discussão que eu concordo com você, embora a advocacia foi produtilizada, né? Nós, de fato, temos produto tributário, produto do agronegócio, o trabalhista, o seguro, o bancário, o consumidor, etc. Mas tudo isso hoje cabe de fato nessa linha aí de que a coisa vem sendo industrializada, mas é algo que inclusive o Matheus e o Lucas falam muito, que é ninguém vai fazer igual a gente, né? O produto pode ser igual, mas o cuidado, a maneira de atender o cliente, e é por isso que o cliente nos contrata. Ele contrata alguém que ele olha, outra coisa que eu penso muito, que sim, o cliente quer olhar no seu olho e falar assim, olha, eu confio na Lara, eu confio no Matheus. E esse confio é para quem ele vai entregar a sua carteira de cliente. Isso é algo que para mim sempre foi a essência de tudo que a gente faz, é confiança. A advocacia rima com confiança. Sem confiança não existe advocacia, não existe clientela. Mas tem algo, Lara, que está no cenário agora e que a gente precisa olhar para onde é que a advocacia está caminhando. Esse é um, eu não gosto dessa ideia. Desde que a gente se formou, já que a gente se formou no mesmo ano, a gente ouve falar: a advocacia vai acabar, não tem cliente para essa quantidade de advogados que estão se formando. Então, sempre tem as pessoas que vão anunciar o apocalipse, vai dar tudo errado e tal. Eu não acredito nisso. Também não. O mercado sempre tem oportunidade para bons profissionais. E por bons profissionais, aqui se entenda aquele cara, aquele advogado, aquela advogada que conhece profundamente do que ele está se propondo a fazer, e aquele advogado que é cuidadoso com o seu cliente, qualquer nível, seja da pessoa física à pessoa jurídica, da pequena empresa à grande empresa. O cliente quer que ele tenha cuidado. Então, sempre vai ter espaço para esse profissional, seja um escritório pequeno ou seja um escritório maior. Agora, a gente tem que olhar para onde a advocacia está caminhando. E tem algo aí que hoje incomoda muita gente, que faz você ficar antenado pensando o quanto a IA vai alterar a maneira de advogar no futuro. Eu vejo que o momento ele está para a advocacia como a revolução industrial esteve no passado para quem se fazia manufatura, né? Então, é uma revolução. Eu dou graças a Deus porque a gente tem o privilégio de estar nesse momento dessa revolução, mas a gente tem que estar atento para onde está caminhando. Então, esse é um desafio, e esse ano, inclusive, é o ano que a gente tem
vários projetos relacionados à IA aqui dentro do escritório. Por quê? A gente acredita que essa advocacia de massa, falando essa advocacia de massa do presente, ela não vai ser a mesma advocacia de massa daqui a 1, 2 ou 3 anos. E eu não estou mais falando quando a gente fez o nosso segundo planejamento estratégico contigo. Lá atrás, a gente falava em planejamento de curto, médio e longo prazo. Se não estou equivocado, curto prazo de 1 a 2 anos, 3 anos, médio prazo de 2 a 5, de 3 a 5, longo prazo, 10 anos, né? Fenomenal. Hoje, cara, mudou tudo, virou de cabeça para baixo, as coisas estão muito dinâmicas. Então, daqui a 1 ano, talvez já tenha mudado muito. E o que a gente não pode é perder o bonde da história. Então, nós estamos nos preparando para isso, seja, e nós estamos investindo em tecnologia e nós não estamos só investindo. Isso, inclusive, é um projeto do Matheus, eu vou deixar ele falar sobre isso, que nós queremos capacitar a nossa equipe. Perfeito. Eu acho que essa tua fala, ela é fundamental, porque é isso. A inteligência artificial não é uma bolha que vai explodir e volta como era. É como a internet. A gente lá em 2000 ficava lá, ai meu Deus, a internet era um negócio ainda muito rudimentar. Mas gostando ou não, não se vive sem internet até hoje e continuaremos com internet por muitos e muitos, muitos anos. A mesma coisa com inteligência artificial, né, Matheus? E o que que vocês estão preparando aí no escritório? Qual que é a tua visão a respeito disso? Qual projeto, se você puder falar, né? Às vezes é confidencial, acho bom deixar, ó. Não, assim, como que a gente está se preparando, né? Tem um ano, né, Jacó? Eu acho que mais ou menos um ano que a gente já vem com o primeiro projeto, que é basicamente geração de uma peça assistida por IA. Então, se você Uhum, sobe a documentação e a partir daquele momento ali gera, a gente já tem um protótipo já pronto, ainda em testes, inclusive terminou essa semana, deu tudo certo nesses testes iniciais, mas é uma peça de baixa complexidade. Né? Não é uma peça de alta complexidade, até porque a gente fez a tentativa numa de alta complexidade e acabou que o tempo de resposta foi maior do que a gente esperava. Então aí a gente falou, não, enquanto ainda, vamos dizer, essa curva aí de tecnologia ainda vai acelerar, vamos voltar para uma de baixa complexidade que já vai nos atender. E a gente tem mais alguns outros. A gente tem um relacionado à litigância predatória, a gente tem um outro projeto relacionado à parte de jurimetria, e temos mais um relacionado à parte, vamos dizer assim, de uma geração automática de um termo de viabilidade de acordo. Né? Então, o uhum, processo chega, eu já consigo, vamos dizer assim, em tempo recorde, já devolver para o cliente já com um termo de viabilidade de acordo, para a gente já conseguir ali, vamos dizer, matar o processo já bem no início dele ali, antes da própria citação oficial. Então, hoje a gente tem esses três projetos, quatro projetos, e a gente tem um específico da parte de treinamento, que o Jacó pontuou, que é a gente tem uma parceria com o pessoal aqui, né? Fez já contato com o pessoal da UFG aqui em Goiânia, da parte de inteligência artificial, e a gente está contratando uma empresa lá que o pessoal nasceu lá dentro, para simplesmente desmistificar muita coisa para a nossa equipe mesmo, né? Então, é um curso voltado para a equipe inteira. Então, o que uhum, realmente é uma IA, como ela pode te ajudar no seu dia a dia, porque por mais que a gente tenha esses projetos específicos rodando internamente no escritório, a gente quer que todo mundo consiga, vamos dizer assim, como utilizar da maneira correta. Porque utilizar, a gente sabe que praticamente todo mundo já, pelo menos, fez um teste mínimo, mas, uhum. pô, abrir um pouco a mente para o que que aquilo ali realmente pode contribuir no seu dia a dia, que eu acho que é o ponto principal, que é esse objetivo dessa parte de capacitação do nosso pessoal. Não, é perfeito, porque é aquilo, né? Eu conheço a turma do escritório, pelo menos assim,
alguns que estão aí já há muito tempo, e é outra geração de advogados, né? Então, tem as gerações mais novas que estão ali mais lidando com isso com mais facilidade, ela enxerga a IA de um jeito. Quem a galera sênior da minha faixa etária, Jacó, uma turma um pouco. A gente tem que aprender a ver o que ela, para ela não nos ameaçar também, para a gente se sentir bem em usar isso de uma forma positiva, boa. Vamos aproveitar, né? É um instrumento aí para nós, né? Não ficar com aquela coisa assim. Durante muito tempo eu fiquei assim, ah, meu Deus, um texto que não saiu de mim, eu vou dizer como é que fica essa ética? O que é isso? Quem que fez? Como é que é? Mas ela fez de acordo com o meu comando. Enfim, então assim, tem muita coisa para a gente quebrar e esclarecer para que isso possa ser realmente muito bem utilizado em formas globais, né? Então, não tenha dúvida, eu acho que esse é o caminho e é treinamento constante, né? Porque cada dia é um flash, cada dia é uma nova IA, uma nova versão, uma nova ferramenta, enfim. E cada uma mais incrível que a outra, e você começa a ficar assim realmente chocado com as possibilidades, né? Mas é isso, acho que Lara, vocês estão. saindo um pouquinho da parte aí do Matheus, eu vou usar a expressão da Lara, viu, Lucas? Sem dar o pulo do gato completo, mas na área de negócios, cara, isso daí está fazendo uma revolução, Com certeza. porque você encurta tempo, você multiplica você, né? Você multiplica a sua equipe. Fala aí, Lucas. Não, na verdade, hoje a IA, eu costumo dizer que ela te permite você não ser mais o executor e sim o revisor. Então, isso facilita bastante, né? Como você disse, a nossa geração é um pouco mais nova, com devido respeito a Aos quem seniors, aos não me seniors, chame de velha, pelo amor de Deus. a devido respeito aos seniors, mas para mim eu vejo ela muito como ela me ajuda a ganhar muita eficiência, né? Então, o que eu faria em 1 hora, eu faço em 10 minutos e aí eu consigo dar escala para isso. Mas o que meu pai está querendo dizer é que hoje aqui na minha equipe eu já uso isso, então acho que o público que está nos escutando aí já deve ser um pouco conectado, que você gera isso muito para a galera, mas existe, né, dentro da jornada ali de compra, né, dos clientes, hoje existe uma figura que chama o SDR, que seria o pré-venda, né? Ali, então faz o primeiro atendimento desses leads, né, dessas pessoas interessadas em te contratar, e antes você precisava de humano, né? Uma pessoa ali fazendo todo o atendimento, e a IA, né? Ainda mais depois do chat GPT, porque a IA já existe há muitos anos, né? Mas o chat que conseguiu trazer, digamos assim, uma humanização para esse atendimento, você coloca hoje, em vez de uma pessoa, que ela trabalha só 8 horas por dia, hoje, cara, Tem um SDR PJ vinte e não, quatro né? por sete, né? Isso, exatamente. Ela passa mal, ela acorda mal-humorada. Você tem uma IA que trabalha 7 por 7, não reclama, não pede aumento Num e equilíbrio que emocional. e um equilíbrio emocional. Eu até costumo, eu falo aqui para as meninas, né? Para você participar da área de negócio, você tem que ter muita ambição, você tem que ter técnicas de vendas e você tem que ter um equilíbrio emocional muito bom. Porque só não vai dar certo se você não tiver técnica ou se você não tiver bem emocionalmente. Então a IA, ela tá sempre bem e ela tá sempre com muita técnica. Não, Então, e dentro do sempre assim, nosso. não, eu tenho como te ajudar melhor, não, eu tenho como Exato. Não, melhorar, não sei o e quê, quanto, tá e sempre quanto, numa. E o tanto que ela levanta a sua bola, né? Toda vez que você Nossa, fala com ela, ela te joga lá em que cima se ideia você. maravilhosa que você teve, Lucas. Exatamente. Não Então, é? dentro hoje da nossa operação, eu já tenho, né? Então, o nosso canal de primeiro atendimento em relação a uma área aqui já é toda feita por IA. E aí eu tenho uma closer que faz, né? Faz aí a revisão, né? Do que ela faz, alimenta os prompts e tudo mais, mas atende esse público que faz o fechamento. Perfeito. Então, a IA ela veio para revolucionar e trazer mais escala para o nosso negócio e também mais competitividade, dependendo do viés que você está olhando dentro do negócio, né?
Eu acho que não vai escapar uma área do escritório sem IA. Gestão de pessoas vai poder ter IA e muito bem, financeiro vai ter IA muito bem, e todas as áreas do próprio negócio, como vocês falaram, né? Relação com o cliente, marketing, operações, não vai ter escapatória. E que bom, né? Isso vai gerando mais qualidade de entrega e menos erro, porque é isso, o humano ele tem a probabilidade de erro maior. Mas enfim, eu ficaria aqui conversando com vocês assim, acho que vai valer um capítulo 2, um episódio 2 nosso aqui, dos três, trazer a Alessandra na próxima para a gente ver o que que ela está planejando aí também para gestão de equipes, que é algo muito sensível, né? Agora eu queria jogar uma pergunta, a última pergunta para o Jacó. Jacó, quando a gente se encontrou naquele planejamento estratégico, vocês estavam preparando para a grande mudança de sede que vocês fizeram para um prédio de 7 andares, né? É, que ficou incrível, com espaço para todo mundo, com uma disponibilidade aí para você realmente fazer teu crescimento, que era muito diferente dos puxadinhos que a gente tinha até então, né? Uma casa aqui, alugando ali, fazendo todo aquele esforço, né, de quebrar muros ali, de repente você coloca todo mundo ali. Acho que esse foi um grande salto para o escritório, e eu creio que isso deva ter feito muita diferença ali, né? Você acha que naquele momento, sabendo ou sem saber, aí eu vou deixar para você me responder, você fez o grande movimento para o futuro do escritório? Claro, teve 2015, né? 2015, 2015 não, 2020 foi a pandemia. 2020 foi a pandemia, então nós estamos falando de 18, 19, mais ou menos isso. Prédio em construção, muitas expectativas, e, e então nós nos preparamos psicologicamente para vir para cá. A gente mudou para cá, 10 dias depois veio o lockdown. A gente ficou fora do prédio 2 anos, porque teve aquele ano obrigatório e depois teve o período que as pessoas tinham muito medo de trabalhar em público. Aqui os ambientes todos são ambientes abertos, então isso trouxe muitos desafios para nós. Essa que é a verdade. Mas a vinda para o prédio, ela trouxe algo interessante para nós, que foi o seguinte. É, acho que a frase central é: uma sede não torna você mais capacitado do que você é. Isso é fato. Só que também ninguém ignora uma sede de 7 andares, né? Então, eu diria para você hoje que nós vamos, as pessoas sabem quem nós somos. Talvez pela ousadia, né? Acho que advogado tem que ter essa coisa da ousadia. Como assim um escritório em Goiás, né? Eu já ouvi isso fora de Goiás, já ouvi isso em São Paulo. Como assim um escritório em Goiás tem um prédio de 7 andares? Aí entram algumas coisas. Por exemplo, você conhece essa realidade. Nós acreditamos muito na advocacia. Então, nós somos daquele grupo de gestores de escritórios que não retira todo o dinheiro da sociedade. Então, a sociedade tem que ter a vida saudável dela, financeira, tem a sua responsabilidade social com os sócios, responsabilidade social com a equipe. Nós temos pessoas aqui que trabalham conosco há 20 anos, há 21 anos, né, há mais anos do que isso. As pessoas investiram a vida delas aqui. Então, isso aqui não é algo que do tipo, eu não tenho direito de tirar os recursos da sociedade para minha vida pessoal e deixar a sociedade em dificuldades. Então, a vinda para o prédio, ela trouxe essa exposição. Então, todas as pessoas sabem quem é a Jacó Coelho Advogados e qual é o nosso maior desafio, né? Então, vejam, é, nós somos um escritório especializado em seguros, mas lá naquela época que a gente fez o planejamento, o planejamento estratégico, nós já discutimos contigo
que o escritório não poderia ficar dependendo apenas de uma área, assim como o escritório não poderia ter uma grande dependência de um cliente só. Então, algumas decisões foram tomadas naquela época que nenhum cliente deveria ser mais do que 5% do nosso faturamento e de que nós não podíamos ficar dependendo apenas da área de seguros. Então, com isso, a gente foi abrindo. A primeira área foi a área trabalhista, né? Hoje está consolidada dentro do escritório. A segunda área foi a área empresarial, hoje está consolidada dentro do escritório. E a terceira área é algo que a gente está trabalhando. Aí dentro do empresarial, entenda-se todo o pacote, tá? Quem atende o empresário sabe que você atende o trabalhista, o tributário, você atende questão contratual, consultiva, tem uma gama enorme de questões. E entra algo que é o grande desafio do Lucas agora, que é pensando no como vai ser o futuro dessa advocacia de massa, a gente abriu agora a área de pessoa física, né? E a pessoa física tem problemas dos mais variados, é um universo, mas sempre com muito cuidado para que algo que a gente fez desde a época do DPVAT, não deixar com que uma área contamine a outra, né? No sentido de, se uma área não vai bem, ela não contamina a outra e o escritório passe a ter determinados problemas. Então, hoje, eu diria para você o seguinte: ainda estou na figura do prédio, tá? Então, a figura do prédio, ela se tornou nossa grande marca, né? Então, ó, o escritório é um escritório de porte, é um escritório bem estruturado e tem condições de atender, né, todas as empresas. E aqui em Goiás, eu acredito que Campo Grande, Mato Grosso do Sul é a mesma realidade, acho que Curitiba é a mesma realidade. Quem é o nosso maior concorrente, Lara? Os escritórios do eixo Rio-São Paulo. O Sim. empresário ainda sai das nossas capitais para contratar grandes escritórios em São Paulo. Então, eu diria para você que hoje a gente começou a reverter isso. Então, nós saímos daqui e invadimos o território do eixo Rio-São Paulo. Então, hoje nós atendemos literalmente em todos os estados da federação a partir dessa estrutura aqui. E aí veio, isso nós agradecemos a toda essa tecnologia que veio a partir das soluções criadas na pandemia. Então, isso nos permite estar em todos esses locais, assim como fazer o que o Lucas está fazendo aí. Olha, eu tenho um robô que o cliente faz contato com ele, ele faz todo o relacionamento e entrega o lead pronto para ele converter. Por Sim, quê? Porque isso sim. veio com tecnologia. Então, minha amiga, finalizando essa sede nos trouxe visibilidade e o nosso maior desafio hoje, fazer com que toda essa gama de clientes que nos admiram, né, queiram mais do que admirar o escritório, queiram fazer negócios com o escritório. Então, esse é um baita desafio e que a gente está rompendo dia a dia aí, indo naquela linha, né? Que você aplica a técnica correta, mas não se esqueça que do outro lado você tem pessoas. Então tem o erro, o acerto, o tempo de maturação, toda essa coisa aí que você é a minha grande mestre, minha grande professora dessa questão toda daí. Espero ter Jacó, maior respondido. admiração eu por você. E tem uma frase de Goethe que ele fala o seguinte, que a ousadia traz poder e magia. Às vezes a gente só tem que acreditar, porque é um. Eu me lembro da gente falando na época do prédio, tanto que eu me lembro de ter ido em obras, né, de capacete de peão ali, a gente. Minhas fotos. Eu tenho também, passeando ali, enxergando, tentando imaginar aquilo tudo já pronto, né, porque ainda estava tudo descascado, tudo em construção. Claro que é um passo gigantesco, né? Claro que é um passo que você fala, meu Deus, será? Será? Vai dar? Não vai dar? Mil dúvidas, porque se fazer uma obra pequena, a gente já sabe que custa vezes três e você é fácil se perder. Imagina num prédio de 7 andares que tem milhares de detalhes, né? Então, assim, eu aplaudo você pela tua ousadia.
Lógico que é fruto de muito trabalho, mais trabalho ainda, mas isso te realmente abre mil e uma possibilidades e vai dar muito trabalho para o Lucas, muito trabalho para o Matheus, e para fazer realmente isso ser, para mim, é o olhar para o futuro que a gente nem sabia que ia acontecer, porque a gente está falando de pré-pandemia, a gente não sabia. Ah, tinha ali alguma coisa de inteligência artificial, mas a gente não sabia qual era a potência disso, como é que era. Então, essa ousadia que você teve com uma coragem imensa aí, apoiado, né, pelo teu esquadrão familiar aí, falar bora, bora, né? Realmente, assim, é algo que eu fico muito feliz de poder ser um pouquinho de testemunha de tudo isso e torcer muito por vocês, porque é sobre isso, né? Então, nossa, Eu tô quero feliz da te vida de vocês fazer estarem um aqui. Vocês não pedido. imaginam o quanto. Eu quero fazer um pedido para você para fazer um registro que é importantíssimo, que é justo, inclusive, né? É, tem um ditado que fala que sozinho você vai rápido, né? Mas com acompanhado você vai longe, né? Eu tenho aqui sócios que estão conosco ao longo, que estiveram. Alguns já se desligaram, outros ainda estão conosco há 10, há 15, há 20 ou mais anos. E a advocacia, Lara, para mim rima com ética, rima com companheirismo, rima com apoio, essas coisas que tudo isso, né, quando você senta com pessoas para discutir teses. Hoje a gente atendeu um cliente aqui que eu achei super interessante, uma ação muito grande, importante demais para esse cliente. E é fruto de muitas reuniões, muito diálogo. Era eu, mais dois sócios discutindo com esse cliente, encontrando saídas. E mais o que hoje me chamou a atenção é que um sócio, prestando atenção no detalhe do contrato desse cliente, falou assim: escuta, nesse caso aqui, não aplica a Selic, porque o contrato já previa que é a seu favor um juro pré-fixado de 1% ao mês. Isso deu para esse cliente um resultado de 1 milhão a mais no resultado dessa ação, que para ele é muito relevante. Mas eu cito isso para dizer o seguinte: isso é sociedade, é parceria. Sociedade é praticamente ou igual a um casamento, onde pessoas diferentes, que pensam diferentes, se unem com um objetivo comum, né? Então fica aqui o meu registro aqui por todos esses sócios, tantos que estão, nós somos hoje 16 sócios, quanto aqueles que se desligaram, porque como nós conversamos no início, né, a pessoa entende que chegou o momento dela, quer abrir a sua sociedade, mas se nós estamos aqui é porque nós tivemos o apoio dessas pessoas que são não irmãos de sangue, mas irmãos que a vida nos deu ao longo do tempo, e esses irmãos se chamam sócios, né? Com todos os predicados, viu? O amor, Tudo. o não amor e todas as coisas que vêm, mas que não muda nada do resultado prático que é a Irmandade, né? Fantástico, fantástico. Como eu disse, eu poderia ficar conversando com vocês aqui por muitas horas, porque histórias não faltam, ideias não faltam, sonhos não faltam, né? Acho que essa paixão pela advocacia, ela diz tudo, né? Então, assim, eu quero agradecer a generosidade de vocês terem vindo aqui para esse nosso papo. Fiquei muito feliz de Matheus e Lucas estarem aí voando baixo, né, nos seus respectivos postos, e isso é uma coisa muito bacana. E tenho certeza que essa condução, né, da passagem de bastão, que ainda vai um tempo, né, Jacó? Você ainda tem lenha para queimar, mas já estamos preparando aí para isso 10 anos que acontecer. ele fala que tem 10, que ele vai sair em 10 anos. Então Anos, vai muito que tempo ainda. tá bem ainda, tá aí, tá firme e forte, mas enfim, mas já com uma segurança de passagem de bastão muito bacana, né?
É isso, meus caros. Eu quero agradecer realmente, assim, dizer que eu estou muito feliz. Não vejo a hora de revê-los, né? Nos vimos há pouco tempo, né, Jacó? Foi muito bom. Você e a Alessandra. E manda um beijo para ela. E é isso. Obrigada mais uma vez por vocês terem aceitado o meu convite. Obrigado. Clara, eu que agradeço, vou deixar cada um aí falar por si, mas agradeço o convite. E para quem está nos vendo agora, eu quero super recomendar a Lara, viu? É a pessoa em gestão, porque a Obrigada. gestão não é muito aquele que vai te dar, aliás, a consultoria não é muito aquela que vai te dar o caminho do dia a dia ali, não. As grandes sacadas é que fazem a diferença e essa pessoa é a Lara, viu? Para quem não sabe, fica o meu registro e meu agradecimento, Lara. Obrigada, querido. Em relação a mim, quero agradecer pela oportunidade, né? Estamos aqui aprendendo com os melhores. E eu acho que uma mensagem para o pessoal também, aí, para o seu público, o pessoal que está nos assistindo, tem muita gente que depois provavelmente eles vão dar uma pesquisada sobre o escritório, vão ver a foto e tal, o prédio. Tem muita gente que pergunta para nós, né? Nossa, como assim um prédio? E aí eu venho, estou muito reflexivo nos últimos tempos, que vou casar daqui 3 meses, né? Então a vida ela vai te trazendo um pouco das reflexões e uma delas, sempre muitas coisas que meu pai vem me dizendo que, primeiro, esse escritório ele foi construído com coisas simples, que é entregando aquilo que o cliente precisa e trabalhando duro todos os dias. Não tem sucesso fácil, não tem fórmula mágica, não tem nada do tipo. Obviamente com a graça de Deus também, porque nós acreditamos muito nisso. E que outra coisa que vem me incomodando bastante, nós somos dessa geração mais nova, e meu pai falou, cara, 90% das coisas que eu faço são coisas que eu não gosto, mas que eu tenho que fazer. Então, acho que é muito disso. Então, fica o pessoal aí que a gente, apesar de eu e o Matheus, né, primeira linha de sessão de escritório, 27 anos aí de história, e queremos continuar. A gente já pegou o escritório teoricamente mais estruturado, mas essa realidade só pôde acontecer graças à história, né, do meu pai, da minha mãe, de todos os sócios que estão conosco até hoje, que construíram. Mas nada foi fácil, foi tudo muito construído com muito suor, todo dia de entrega, enfim, sábado, feriado, até mais tarde. Mas é isso, agradeço aí. E vamos pro próximo, hein? Então, aguardando o convite. Tá aí, Lucas. Obrigada. Falou tudo. É, Matheus, só agradecer pelo convite, Lara. Então, que tiver próximos, a gente está aqui, né? A gente gosta muito de compartilhar mesmo, trocar. Eu acho que esse é um problema não, né? É um ponto que precisa melhorar muito na advocacia. Eu acho que o pessoal é muito recluso, né, com as ideias ou com de querer compartilhar, né? Uma das últimas viradas que a gente teve no escritório foi graças a alguns escritórios no Brasil terem aberto as portas para a gente. Então, na época, a gente conseguiu visitar 8 escritórios, viu, foi compartilhado com a gente sistemas, foi compartilhado com a gente algumas ideias, insights, e isso fez a gente dar uma mudança muito grande aqui do jeito de trabalhar internamente. Então, desde então, a gente é muito aberto com relação a isso. Então, assim, quem tá vendo, né, quiser entrar em contato com a gente, compartilhar tudo. Lógico, tem coisa que a gente não mostra, mas o que a gente puder mostrar, a gente vai mostrar, a gente vai compartilhar, vai trocar. A gente acredita que cada escritório faz do seu jeito, mas o que der para compartilhar e incentivar, né, o mercado a evoluir como um todo, a gente está aqui só para contribuir mesmo. show de bola. Fica a dica aí, hein? Quem tá ouvindo, já dá aquela boa pesquisada no escritório, no Matheus, no Lucas, no Jacó, e é isso aí. Trocar. Uai, já que eu sou responsável pelo marketing, vamos falar, né? Então entra aí no nosso arroba Jacó Coelho DV, nos segue lá, Pronto! compartilha, vê esse vídeo aqui depois, tira foto, compartilha, a gente vai repostar, Marca a né? gente. Marca a gente, então curte, compartilha e comenta aí. O meu Instagram pessoal é Lucas X Coelho, o do meu pai é Jacó Coelho, Jacó.coelho, né, pai? O seu Instagram é Jacó.coelho, do Matheus aí é Xavier Coelho. Então, Pronto, já tá feito. E o meu Araceli, se vocês não souberem ainda, por favor. e o da minha mãe, que senão depois ela vai me bater, Verdade, porque verdade. ela gosta muito também de ser marcada. Então, alessandra.x.coelho no Instagram também. Perfeito.
Muito bom, gente. Excelente. Um beijo para Pessoal você. bom de Fiquem com marketing Deus. aí, Lara. Ah, garoto, esse menino vai longe, vai longe. Bora Isso pra aí. cima. Obrigado, viu? Beijo, gente, para vocês. Fiquem com Até Deus. Tchau, mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Lara. tchau. Obrigado. Obrigada eu. Que conversa maravilhosa essa com essas pessoas incríveis, essas duas gerações de sócios aí para um escritório que é incrível, tem uma história realmente muito inspiradora. Então, com isso, a gente finaliza o nosso papo de sócios, esse episódio incrível com Jacó Coelho Advogados. E quero te dizer para se inscrever no podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube. Já encaminha para um colega advogado, uma colega advogada. Se você quiser trazer algum comentário falando das suas impressões sobre a sociedade de advogados, a vida de sócios, nós ficaremos muito felizes em te ouvir por aqui. Te convido também, como já disseram os nossos convidados, a nos seguir nas redes sociais e busque a gente por aí no LinkedIn, no Instagram, para que a gente sempre esteja conectado. No próximo episódio, conversaremos com mais um sócio fundador, ou sócia fundadora, ou sócios fundadores, ou sócios de gerações. Então, acompanhe os próximos programas. A cada 15 dias, o Papo de Sócios vai ao ar. Nos vemos no próximo e até lá!